pulado, né, a nossa sequência, interrompido a nossa sequência na semana passada, mas infelizmente foram fatores que nós não pudemos solucionar a tempo. Então, mas hoje vamos continuar aqui com a nossa tarefa, com os nossos estudos. Vamos chamar aqui a Regina para fazer uma leitura do Evangelho e a prece inicial. Silmara, depois, isso, você procura a gente quarta-feira, porque a gente já está transmitindo, tá bom? Obrigada, tá? Tchau. Boa noite. Então vamos continuar mantendo a nossa sintonia com o plano superior e ouvirmos a leitura do Evangelho do capítulo 19. A fé transporta montanhas. Item 6. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença em dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita descontroladamente o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao extremo, produz o fanatismo. Quando a fé está assentada sobre o erro, cedo ou tarde, ela se destrói. A fé que tem por base a verdade é a única que tem garantia de futuro, porque nada tem a temer com o progresso das luzes, segura de que o que é verdadeiro na sombra, igualmente o é à luz do dia. Toda religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega em relação a uma questão de crença é confessar sua impotência em demonstrar que se tem razão. Então, após esses tão simples esclarecimentos, porém, assim, de uma profundidade que muitas das vezes temos dificuldade de seguir. Entendemos e às vezes não seguimos. Então vamos pedir a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, a todos os coordenadores espirituais que nos ajudam aqui na federação de uma forma geral, e em especial os que estão conosco todas as segundas-feiras nesses nossos estudos. Vamos agradecer a todos eles. Também ao nosso anjo guardião, que diuturnamente está conosco, nos orientando, nos dirigindo, nos intuindo também. Agradecemos a todos. E pedimos àqueles companheiros que já estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, àqueles que estão a caminho,
os que não puderem vir aqui hoje, onde quer que eles estejam, que também recebam a proteção divina onde estiverem. E pedimos também para o Carlos Augusto, que irá nos facilitar os capítulos da noite de hoje. Que Deus o intua, que ele tenha bastante clareza nas suas palavras, de forma que todos saiamos beneficiados, e também os nossos companheiros, amigos, internautas, onde quer que estejam, cada um deles, que eles também possam receber a luz desses esclarecimentos. Abençoe-nos sempre, Senhor, e que assim seja. Muito bem. Nós vamos agora chamar o Carlos Augusto, ou carinhosamente chamado Guto, para dar início aqui à sua apresentação. Tá? Seja bem-vindo, Guto, a palavra é sua. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Já está aqui ligado. Hoje nós vamos falar o capítulo 15 e 16, Mecanismos da Mediunidade, Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. O capítulo 15 vai nos falar sobre cargas elétricas e cargas mentais. Então vamos ver o que o André Luiz nos coloca a respeito de cargas elétricas e cargas mentais. Experiência vulgar. A gente vai começar falando o que a Norris falou na última apresentação sobre o hipnotismo, onde o hipnotizador, ele vai, no começo da sua apresentação, colocando quadros mentais e tentando a sintonia com as pessoas presentes naquela sessão de hipnotismo. Então, através dessa carga mental ou quadros mentais, ele vai passando para as pessoas essas informações, esses quadros, onde elas vão se sintonizando, né? E a finalidade desse hipnotismo não tem nenhuma sublimação espiritual, não é com a finalidade de elevação espiritual, mas é uma comprovação dessa permuta dos agentes mentais. Então ele faz esse trabalho, né? Normalmente ele começa a contar uma situação pessoal, né? Colocando quadros chaves, vamos dizer assim, para a pessoa assimilar, né? Se abrir para receber essas agentes mentais, né? Facilitar essa permuta mental. E André Luiz aqui começa a fazer alguns comparativos entre as cargas elétricas e as cargas mentais, né? Então nós temos a experiência da caneta tinteiro, uma experiência antiga, onde a gente esfrega um pano ou um plástico, aqui no caso do exemplo, na caneta, e esse atrito, de uma forma simples, a explicação do André Luiz, ela faz a carga elétrica, né, quantidade de elétrons acumular na caneta. Por quê? Igual eu falo, uma explicação simples dele é porque você comprime as moléculas do ar que estão ali presentes entre o tecido e a caneta, e os elétrons que estão frouxamente ligados a essa molécula passam para a caneta. A carga da caneta de elétrons aumenta, né? E com isso, quando aproximamos a caneta de pequenos pedacinhos de papel, que tem uma baixa quantidade de elétrons, ou seja, ele tem uma carga positiva, né? Eles são atraídos por essa caneta que está carregada de elétrons. Outro exemplo que ele vai nos trazer é sobre essa máquina eletrostática ou indutora, que ela foi utilizada nas primeiras experiências da eletricidade. Essa máquina, ela possui, esse disco de ebonite, que é um disco giratório, né? E vocês veem que ali nós temos uma manivelinha,
né, onde você gira esse disco, e esse disco vai esfarelar, vamos dizer assim, o termo que ele usou, as bolhas de ar. E esse esfarelar das bolhas de ar comprime os elétrons frouxamente aderidos, né, como o exemplo da caneta. Esses elétrons, através das escovas, né, que estão ali naquele canto, que auxilia esses elétrons se acumular na esfera. Essa esfera vai ter uma elevação da carga, elevação da quantidade de elétrons, e vai produzir a centelha. Outro exemplo que ele nos traz seria sobre a camada atmosférica. A camada atmosférica, ela possui correntes livres de elétrons em toda a parte. E ele também, de uma maneira bem simples para a gente entender, ele apresenta esse esquema que a água evapora pelo ar aquecido, ela sobe, ela é elevada junto com esse ar, para as camadas mais altas da atmosfera, onde é mais frio. Chegando lá, ela vai condensar, né, forma as gotas d'água, e essa gotinha d'água cai pelo próprio peso. Muitas vezes, essa gota evapora antes mesmo de chegar no chão, né, quando a temperatura está muito elevada, e com o atrito que ela tem com esse ar aquecido que está subindo, ela evapora e sobe novamente como vapor. Neste atrito, há a liberação também dos elétrons que estão frouxamente aderidos a essas gotas de água, né, o atrito que acontece aqui, entre a gota descendo e o vapor aquecido junto com o ar, e esses elétrons são acumulados nas nuvens. Aqui, de uma maneira bem simples, porque existem várias coisas que influenciam nisso aí, mas para a gente entender, e o que interessa, a comparação com as cargas mentais, ele fez essa comparação livre. As nuvens, com o aumento da carga, ela vai soltar o quê? Uma centelha ou um raio, que pode ser entre nuvens ou entre a nuvem e a Terra. E nós temos, também que ele cita aqui para a gente, em igual circunstância, quando a Terra se encontra na direção de explosões eletrônicas partidas do Sol. Cargas imensas de elétrons perturbam o campo eletromagnético da Terra, criando tempestades magnéticas que afetam todos os processos vitais do globo. Esse que vulgarmente o pessoal chama de flare, quando direcionada à Terra, né, porque se esse flare sair para o outro lado do Sol, essa explosão solar, não vai atingir a Terra. Mas quando atinge a Terra, o campo eletromagnético da Terra nos protege de grande parte dessa carga, mas uma boa parte penetra a atmosfera da Terra e influencia não só os equipamentos eletrônicos, mas toda a vida no planeta, né? Então ele faz essas comparações dessas cargas elétricas, e aí ele faz uma correlação com a carga elétrica de elétrons, ou ele fala, ou elétrica mental. Então ele põe aqui bem explicado para a gente, né? Dentro de certa analogia, as correntes de elétrons mentais, por toda parte, formam cargas que aderem ao campo magnético dos indivíduos que se lhe afeiçoem à natureza. No caso dos elétrons, né, das cargas elétricas, que existem em abundância, né, na natureza, elas passam de um lugar para outro conforme a carga. Se existe muito elétron, se existe pouco elétron, então há essa correlação, né? Igual a nuvem que é muito carregada de elétrons, ela faz, quando ela solta um raio em direção a outra nuvem que tem baixa quantidade de elétrons. No caso das correntes mentais, que também existem por toda parte, elas aderem ao nosso campo eletromagnético, ou campo magnético, ou nossa áurea, né, como a gente fala, pela sintonia ou afeição à natureza dessas frequências ou elétrons mentais. Já foi aqui. Toda a compreensão dos agentes mentais, vamos voltar aqui, toda a compreensão de agentes mentais por meio da atenção gera um estado indutivo
que atraímos cargas de pensamento em sintonia com os nossos. Isso aqui é algo muito importante que nós precisamos prestar atenção aqui. É a compreensão de agentes mentais por meio da atenção. Atenção de quem? Atenção nossa. Ao que nós estamos focando a nossa atenção, né? Então, dependendo de onde focamos a nossa atenção, gera um estado indutivo que atraímos cargas de pensamento em sintonia com os nossos pensamentos. Então, através da nossa atenção, do nosso foco, né, a gente faz essa sintonia que atrai esses pensamentos, né, sintonizados ou na mesma faixa de frequência mental. Então, as leituras de certas páginas, né, de revistas, leitura de livros, conversação, interesse por certos assuntos, nós fazemos uma correlação espontânea com as inteligências encarnadas ou desencarnadas que se harmonizam com o assunto. Então, isso não tem como evitar. É correlação espontânea, sintonia de frequência de ondas mentais. E aqui é um esqueminha para a gente entender como é que funciona. Eu coloquei lá, todo mundo fala que eu tenho a cara vermelha, né? Então pus eu lá, a cara vermelha, redonda, né? Estou eu lá, né, lendo certas coisas que não são muito boas, né, em termos de ondas vibracionais lá embaixo. Estou emitindo quadros mentais que imediatamente entram em sintonia com inteligências encarnadas e desencarnadas. A partir do momento que eu entro em sintonia com eles, eu estou recebendo as ondas mentais deles também, né? Aí a carga mental minha vai subir, vou ficar cada vez mais vermelho, no exemplo aqui, até que chega um ponto que vai sair uma centelha, né? Porque vai ter que sair para o lado essa centelha aí. E nós vamos discutir mais um pouco na frente para onde essa centelha vai sair. Então, assinalamos a analogia da experiência da caneta tinteiro e da máquina eletrostática. Então, em relação a essas cargas que existe de elétrons, né, e a carga que existe de ondas mentais, que na realidade nós vivemos no meio delas, como vivemos no meio dos elétrons, né? Nossos pensamentos concentrados em certo sentido projetam nossas ideias que nos vinculam às inteligências inferiores ou superiores. Então, isso vale para os dois sentidos, né? Nós vamos emitir quadros mentais e vamos sintonizar com ondas mentais mais altas ou mais elevadas, ou a gente vai focar, né, dependendo do que nós estamos emitindo, em ondas mentais de baixa intensidade. Ondas mentais, a Cíntia falou lá no começo da apresentação do livro, né? Pensamento circula ininterrupto no campo magnético de cada espírito, extravasando para além dele com as essências características de cada um. Queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inestancável das próprias energias, estruturando-lhe a áurea ou fotosfera psíquica. Por isso que nós, para a espiritualidade que já tenha certo conhecimento, né, porque não são todos que conseguem perceber realmente a fundo o que nós estamos criando ao redor da gente, né, nós somos um livro aberto para eles. Porque é só eles olharem para a gente, ver a energia que nos circula, para eles saberem o que nós estamos emitindo. Porque nós emitimos e atraímos aquela energia, aquela faixa de onda mental, né? Então, nós fazemos a nossa fotosfera, ou áurea, como a gente costuma chamar. Aí, como eu disse para vocês, pode ser para o lado de ondas mentais mais elevadas ou ondas mentais menos elevadas, vamos falar assim. Então, correntes mentais construtivas. Quanto mais enobrecida a consciência, mais se lhe configurará a riqueza da imaginação e poder mental, surgindo, portanto, mais complexo o cabedal de suas cargas magnéticas ou correntes mentais, a vibrar ao redor de si mesmo e
a exigirem mais ampla cota de atividade construtiva no serviço em QCL Plasma, vocação e aptidão. A partir do momento que nós sintonizamos ou focamos a nossa atenção em frequências mentais mais elevadas, nós estamos sintonizando com quem? Com inteligências encarnadas e desencarnadas que estão nessa frequência mental mais elevada. A partir do momento que nós estamos sintonizando com essas entidades ou inteligências, nós estamos recebendo de volta o que eles têm de onda mental, de energia nessa frequência. Então, nós estamos recebendo mais auxílio, nós estamos recebendo mais ajuda, nós estamos tendo facilidade maior de discernir as coisas. Por quê? Normalmente, as entidades mais elevadas têm maior conhecimento, eles têm mais frequência, mais conhecimento, então há uma troca, né, uma sinergia. E quanto mais a gente conseguir, a gente vai ver mais adiante, focar mais adiante, ir mais rápido, mais grande vai ser o passo, vamos dizer assim, que nós vamos dar naquele sentido. E o serviço em QCL Plasma, vocação e aptidão. Então, eu tinha falado para vocês da centelha. As nuvens, quando aumentam a carga, soltam uma centelha, né? Nós, quando aumentamos a nossa carga por fazer sintonia com essas inteligências encarnadas e desencarnadas, através do que nós estamos emitindo de quadros mentais, a nossa carga aumenta. Por lado positivo, o que seria a centelha? A centelha que a gente vê, além do benefício para o nosso organismo, a gente vê a centelha que seria esse excesso de carga ou de força, a gente vai ter a centelha do trabalho, a abnegação ao trabalho de ajuda no bem. Então, nós vamos acumular uma carga, né, e essa carga tem que ser usada. E como é que nós usamos? Para o lado positivo, é o trabalho. Trabalho no bem, o trabalho construtivo. E por isso que a gente fala aqui agora a respeito dos benefícios do trabalho. Não são apenas de ordem física, por elemento mantenedor do corpo orgânico, mas de ordem espiritual, psíquica e moral. Através do trabalho, não somente desenvolvemos atributos morais que incorporam virtudes cristãs ao nosso ser, mas o serviço a favor do bem nos garante o equilíbrio psicofísico indispensável a uma existência feliz. Então, essa centelha para o lado do bem vai nos proporcionar isso aqui. E quanto mais a gente trabalha, né, porque nós começamos a entender que o nosso bem, o nosso crescimento está interligado ao crescimento e o bem do geral, de todos, né, e nós começamos a fazer esse trabalho, nós precisamos entender que quando a gente ajuda uma pessoa, na realidade nós não estamos recebendo energia boa só dessa pessoa, porque essa pessoa ela tem vários parentes, amigos, pessoas que querem bem ele, dessa vida e de outras vidas. Então, essas pessoas encarnadas ou desencarnadas, que querem bem essa pessoa que nós auxiliamos, elas estão nos mandando energias positivas. Então, a gente doa para um e recebe de vários. Então, isso aí, nós recebemos muito mais do que doamos, sempre. A gente sempre falava isso aqui, né? E aí a gente começa a entender realmente o porquê, que nós recebemos mais do que doamos, né? E a importância fundamental no trabalho do bem, que eu tenho certeza que todos aqui concordam. Em todos os departamentos de ação, o espírito é chamado a servir no bem. Isto é, servir no benefício de todos. Como eu falei, a gente começa a compreender que nós não estamos isolados, né? Nós somos um todo, então o benefício de todos tem que ser o objetivo de trabalho de todos que querem ir nesse lado do bem, né? Nesse sentido do bem. Sob pena de conturbar a circulação das próprias energias mentais, agravando os estados de tensão. E aí, agravando os estados de tensão, se não for no bem, a gente vai ter as correntes mentais destrutivas. Quando focamos para que lado? Quando focamos as frequências mentais mais baixas, né? Quando focamos em energias, né, mais baixas,
acumulando em si mesma as forças autogeradas em processos de profundo desequilíbrio, a alma exterioriza forças mentais desajustadas e destrutivas, pelas quais atrai as forças do mesmo teor, caindo frequentemente em cegueira obsessiva, da qual muitas vezes só se afasta desorientada pela porta indesejável do remorso. Desculpa. Após converter-se em intérprete de inqualificáveis delitos. Então, nós sintonizamos, emitimos quadros mentais de baixa frequência, vamos sintonizar com os irmãos encarnados ou desencarnados que estão nessa frequência mais baixa, recebemos dele. Aí tem outro detalhe também importante, né? Nós não vamos receber só de um, não. As ondas mentais vão vir de vários, de milhares, às vezes, que estão sintonizando naquela frequência. Então, nós estamos tendo uma ideia que não seja muito boa, que seja de uma frequência mais baixa, só que nós estamos recebendo de muitos, aquela mesma onda, naquela frequência mental. A onda mental nessa frequência. Então, nós estamos recebendo essa carga pesada, a nossa carga negativa, vamos dizer assim, sobe muito rapidamente, e aí vem a centelha, que eu falei para vocês também do lado positivo e agora para o lado mais negativo, de baixas frequências. A centelha normalmente acontece algum delito, como ele chama aqui, e que muitas vezes a gente só acorda depois que comete. Opa, eu estou indo por um caminho não muito bom, está indo para o lado errado, eu preciso consertar isso. E a gente vê um trabalho, por exemplo, muito interessante em presídios de igrejas evangélicas, centros espíritas, igrejas católicas, onde as pessoas perceberam que estavam no caminho errado, se arrependem, é um remorso e procuram mudar o foco, mudar a atitude. E como é que você muda? Você está aqui sintonizado, numa frequência muito baixa. Como é que você muda? A gente precisa de auxílio, a gente precisa de ajuda. Por isso esse trabalho é importante, dessas entidades que vão lá no presídio, que pegam esses irmãos que estão sintonizados nessa frequência mais baixa e muda o foco deles, põe eles a enxergar um rumo diferente. Agora, tem irmãos que, mesmo cometendo o delito, eles acham vários culpados pelo ato dele, mas ele não é o culpado. Ele absolutamente é a vítima. Tem gente que maltrata a esposa, a mulher, a culpa é da mulher, não é dele. E aí esses irmãos nessa situação, aqui parece para mim só depois que acaba de passar tudo ali para vocês. Com o aumento da carga, seja no arrastamento da paixão ou na sombra do vício, sofrem a aproximação de correntes mentais arrasadoras. Ou seja, o remorso não adiantou para ele não é culpado de nada, ele está aumentando a carga de ondas mentais baixa vibração. Então, correntes mentais arrasadoras oriundas dos seres empenhados à crueldade, por ignorância, que lhe vampirizam a existência, impondo disfunções e enfermidades diversas. Então, aqui eu fiz esse desenho aqui para a gente mentalizar isso aí. Eu citei o exemplo dos presídios, e eu gostaria de perguntar para vocês, se a gente quer andar nesse rumo aqui, quem aqui anda para lá, olhando para cá? Tem alguém aqui? Alguém? Você quer ir para lá, mas você está olhando para cá. Então, volto a falar sobre a importância do foco. Aonde nós estamos focando? A gente foca para onde a gente quer ir. Se eu quero andar para lá, eu tenho que focar para lá. Então, se eu quero andar para o lado da elevação das ondas mentais, como é que eu vou andar olhando para cá? Será que eu consigo? E aí a gente vê a importância desses programas de televisão, Como é que a gente consegue focar em ondas mais elevadas se a gente só vê as ondas mentais lá embaixo? Então, como é que a gente consegue isso? É difícil. Então, nós precisamos ter foco. Nós precisamos olhar para onde a gente quer caminhar. Isso é importante para a gente ter sempre em mente.
E eu coloquei aqui, não está nesse capítulo, mas quando a gente fala em focar, eu não poderia deixar de falar sobre a prece, né, que nessa questão 660 do Livro dos Espíritas, a prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. Então aqui, eu gosto muito de criar imagens, né? Quadros mentais, né? Eu crio meus quadros mentais. A prece eu enxergo como se a gente estivesse olhando a frequência mental lá na frente com binóculo, né? Então a gente não consegue enxergar porque está muito distante da gente, então nós precisamos de um binóculo. Mas nós precisamos ter foco nesse binóculo. Como é que a gente consegue enxergar lá na frente a espiritualidade superior, lá na frente nos orientando, se a gente não tiver foco, né? E outra coisa que não adianta, eu olhei lá, a espiritualidade está me dando orientação, vai para cá, vai para lá, para um pouco, vai devagar. Só que aí eu acabei a minha prece, eu viro e vou olhar para o outro lado. Aí eu vou ver o programa de televisão, eu vou fofocar ali com as vizinhas, né, vou falar mal dos outros. Será que eu vou perceber o auxílio que está sendo me enviado? Será que eu consigo ter sintonia para receber uma onda mental de altíssima frequência, sendo que eu estou focando as ondas de baixa frequência? Não consigo perceber o auxílio, né? Então eu estou dando as costas, como é que eu vou perceber isso? Então eu tenho que manter o foco. A oração não suprime de imediato os quadros de provação, mas renova-nos o espírito, a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. Então, quando a gente está tentando sintonizar, né, que seja de binóculo, numa frequência mental lá adiante, de todo jeito nós estamos recebendo alguma coisa. É o auxílio, é a energia, né? E a partir do momento que nós continuamos com a sintonia e buscando as ondas mentais mais elevadas, nós não vamos remover todos os obstáculos da nossa vida, mas além da força que nós estamos recebendo, eles vão falar para a gente, ali depois daquela curva tem um buraco, vai devagar, porque senão você vai arrebentar a cara ali naquele buraco. Então você pode ir devagar, você vai desviar do buraco, você vai passar sem danos maiores, né? Mas você está focado no auxílio que está sendo dado. Você virar as costas, não adianta, você não vai perceber o auxílio. E para a gente terminar esse capítulo, a cada momento o Criador concede a todas as criaturas a bênção do trabalho, com um serviço edificante para que aprendam a criar o bem que lhes cria luminoso caminho para a glória da criação. Então a gente vê a incessante informação nos chamando para o trabalho, né? Então não é só o estudo, não é só o conhecimento, mas o trabalho que é fundamental, não é para os outros não, gente, é fundamental, é para nós mesmos. Então nós vamos agora passar para o capítulo 16, fenômeno magnético da vida humana. Nós começamos esse capítulo 16 também na sessão de hipnose, que a Doris falou na última apresentação. Então, nessa sessão de hipnose que eu tinha comentado com vocês, a partir do momento que o hipnotizador consegue certa sintonia, igual eu falei, ele vai emitindo vários quadros mentais, né, e vai vendo a receptividade da plateia. E aí ele vê quem está mais receptivo, quem está menos receptivo, né? E aí é o que ele fala aqui, no fenômeno hipnótico, temos alguém, que seria o hipnotizador, senhoreando o psiquismo de diversas pessoas, com diferentes graus de passividade. Ou seja, alguns estão mais receptivos, outros menos receptivos, né? Por isso que às vezes normalmente eles fazem vários quadros mentais, porque às vezes você não se afiniza com um, ou você se afiniza com o outro. E você se torna mais receptivo para aquilo que eles querem depois trabalhar, né, no hipnotismo. Na experiência diária, vemos o mesmo fenômeno em nossas relações uns com os outros, né? Isso a gente vê no dia a dia.
hoje aqui eu estou vendo, né? Quem está receptivo para o que eu estou falando? Né? Tem uns que estão receptivos, tem uns que às vezes fica receptivo, às vezes dá uma cochilada, às vezes acorda, está receptivo. E tem gente que não sabe que língua que eu estou falando até agora. Esse cara está falando chinês, o que será que ele está falando? Né? Então, isso é natural, faz parte. Tem uns que são, grau de passividade, que eles chamam aqui, mais receptivos e menos receptivos para determinadas pessoas. Né? Isso varia muito. Todos praticamos espontaneamente a sugestão em diversos graus de rendição à influência alheia. E aqui eu queria falar sobre os casais, né? Tem casal que no começo da vida de casado, não precisa nem falar, né? Só de olhar um para o outro já sabe o que o outro está querendo, né? Então há uma sintonia fantástica, né? Aí vai passando 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, aí um fala árabe, o outro fala chinês. Porque ninguém se entende mais, né? Cada um fala uma língua. Aí não fica satisfeito, porque não entende o que o outro está falando, a gente começa a gritar, né? A pessoa deve estar surda, né? Então eu vou gritar, porque ela não entende o que eu falo. Né? Então isso aí se perde, essa sintonia. A gente fala em termos de bloqueio, né? É um bloqueio de comunicação. Mas na realidade, às vezes, é a diferença, né, das frequências mentais. E mesmo que um esteja numa frequência mais elevada e o outro numa frequência mais baixa, mas esse aqui está aqui, não quer diminuir a frequência para entrar em sintonia com o outro e entender o que um está falando para o outro. Então, eu estou aqui, não me mexo, estou ali, não me mexo, e aí há esse bloqueio e ninguém consegue conversar. Né? Fica cada um falando uma língua. Então, isso na rua acontece isso, em todo lugar acontece, né? E aí a gente vai falar agora, que o André Luiz coloca no livro, o centro indutor do lar. É o centro indutor do lar, mais vigoroso centro indutor. Então vamos prestar atenção nisso, mais vigoroso centro indutor. A gente sempre considerou o lar importante, né? Recebemos dos pais os mapas de inclinações e conduta que nortearão a existência. Então, nós nascemos num lar, né? Nossos pais têm uma frequência de onda mental, né? Nós praticamente, quando pequenos, somos uma esponja, né, que queremos só assimilar, e nós começamos a receber, com a convivência, essas ondas mentais. Né? E a gente sintoniza com essas ondas mentais emitidas por nossos pais. Né? E com o passar, tem um outro exemplo aqui. Algumas almas valorosas, dotadas do mais alto padrão moral, se sobrepõem à indução dos pais. Nós vemos em famílias que os pais têm problemas morais, né, vibram numa frequência baixa de onda mental, problemas com droga, com álcool, com sexo, e aí vem filhos que não sintonizam com essa frequência. Né, a frequência mais elevada, e faz é tentar ajudar os pais. Né, então essas são as almas valorosas que vêm e não sintoniza com a frequência dos pais, que às vezes é uma frequência bem baixa. Né? A maioria se torna médium dos genitores, pelo ajustamento das ondas mentais em circuito conjugado. Por que nós nos tornamos médios? O que seria o médium? O médium, na realidade, numa sessão mediúnica, a gente costuma chamar, ele está receptivo à sugestão do espírito que vai comunicar. Né? A diferença é que no lar a gente vai receber durante grande período essas convivências com essa oscilação ou com essa frequência mental dos nossos pais, o médium vai sintonizar por um período determinado. Por isso a importância do médium. Não só estar preparado, como também ele está num ambiente protegido, porque ele tem que sintonizar por um período e aí ele tem que sair dessa sintonia. Existem médiuns que têm essa facilidade de troca, de sintonia, que vão fazer isso em outros lugares, ou até em casa mesmo, e aí ele sintoniza e não consegue mais perder essa sintonia, né? Não consegue sair da sintonia. E aí ele começa a ter problema. E nos pais, que ele fala que nós somos médiuns dos genitores, é porque nós estamos recebendo essas ondas mentais. Então, nós nos tornamos médios, nós estamos receptivos a essas ondas mentais, principalmente quando criança.
né, que nossos pais são nossos ídolos, né? Então nós estamos totalmente receptivos a essas ondas mentais. Depois de experiências mais fortes, os filhos alteram os moldes mentais recebidos. Então, com uma determinada idade, o filho passa a ter os amigos, ter as namoradas ou os namorados, e aí ele começa com essa experiência mais forte a mudar esses moldes mentais. Mas essa sintonia que recebeu dos pais, né, dependendo da receptividade dessa criança ou desse filho, isso ele leva para a vida inteira. Então ele vai analisar as ondas mentais, a frequência das ondas mentais das outras pessoas com o que ele tem de base. A base dele é o lar. Se tiver abaixo, e ele tiver consciência disso, ele vai se afastar ou vai tentar ajudar essa pessoa. O que tiver acima, ele vai assimilar, e aprender e melhorar. Outros centros indutores. Esse aqui também é algo assim muito importante para a gente pensar. Cada um traz consigo, ao reencarnar, as ligações do agrupamento espiritual a que se filia, demonstrando as afinidades profundas de que a onda mental dá notícias. Então nós sabemos que nós encarnamos várias vezes, ou aqui na Terra, em outro lugar, não sei. Nós encarnamos várias vezes. E, consequentemente, isso aí é uma consequência automática, nós temos os grupos espirituais onde nós estamos afinizados. Alguns vêm com a gente na reencarnação atual, outros não, estão lá, no plano espiritual. E esse agrupamento, ou esse grupo, se tem essa sintonia, é porque estamos na mesma frequência mental. Então nós temos essa sintonia, essa afinidade, e estamos na mesma frequência mental. Aí a gente começa a entender a importância nós, no atual estágio de evolução que estamos, virmos na reencarnação como criança, e começar lá do zero, sem saber nada. Por quê? Porque nós somos uma esponjinha para absorver. Nós precisamos absorver ondas mentais mais elevadas. Então, a importância do lar em toda a projeto reencarnação dessa existência. Então, você vem uma esponjinha, você convive com seus pais, tendo um lar organizado, você vai receber essa frequência mental, e você vai, muitas das vezes, mudar o que você tinha, trazendo de outras encarnações. Isso aqui a gente entende que, se a gente conseguir mudar isso aí numa existência, a nossa existência não está perdida. Agora imagine se a gente conseguir, além de mudar a nós mesmos, melhorarmos a nossa sintonia, ajudarmos a esse agrupamento espiritual a melhorar também. Porque tem muitos deles que estão aqui, reencarnados conosco. Os que não estão aqui por nossa volta. Os grupos espirituais estão por perto. Eles estão olhando, observando o que nós fazemos, observando o que nós estudamos, observando o nosso comportamento. E esse exemplo pode ajudar a todos. Aí sim eu acho que é uma existência bem aproveitada. Então não só a gente mudar a sintonia que a gente vem, como mudar a sintonia de todo o grupo. Se há afinidade, por que não crescermos juntos? Por que não evoluirmos juntos? Não é muito mais gostoso do que um evoluir e o outro ficar lá para trás? Se houver sintonia entre pais e filhos, a vida prossegue harmoniosa. Se houver divergência, passada a primeira infância, começam os atritos e desencontros, evidenciando tendências inquietantes, onde os pais têm dificuldade de mudar. Então, o filho veio para receber essa frequência de onda mental dos pais, só que ele não assimilou. E aí é onde começam os atritos. Então, os pais tentam, às vezes não têm a estrutura ou conhecimento para tentar apoiar da maneira correta esse filho e tentar que ele consiga levar essa sintonia dele. E aí é onde estão os atritos, as dificuldades vão sendo criadas. E outro centro indutor, que é a escola edificante. Restaurar as noções de ordem superior, exalçar os conceitos de elevação moral.
Nós estamos numa época de eleição e a gente tem que prestar muita atenção nisso aqui, não só agora na eleição, né, mas em toda a época. Os dois principais centros indutores da nossa existência aqui na Terra, o lar e a escola, são os dois principais, né? Então, em países mais evoluídos, apesar de às vezes não ter nada a ver com o espiritismo, mas eles entendem e valorizam essa escola edificante. Além de valorizar as famílias, valorizam essas escolas edificantes, né? Os professores são muito valorizados e respeitados, são preparados, né, não só em termos de conhecimento, mas em termos morais, para transmitir essas informações e esses conhecimentos para os filhos. Então, é importante, não, é fundamental nessa existência, não só o lar, né, como a escola edificante. Os aprendizes, se atentos ao ensino, se fazem médios da mente que os ensina. Então, no mesmo exemplo do hipnotismo, né, pelo mesmo fenômeno da harmonização das ondas mentais, a gente pode, no caso do pai, sintonizar, e da mãe, né, no caso dos pais, ou não com a frequência da onda mental deles, e aqui na escola a mesma coisa. Nós podemos ou não sintonizar com as frequências de onda mental do professor. E o professor, que é o que ensina, o que ele precisa fazer? A gente conhece muito professor, eu pelo menos tive vários, né, que sabem muito, mas não conseguem transmitir. Por quê? O professor ele tem que diminuir a frequência dele, abaixar a frequência, tornar a frequência dele as oscilações mentais mais lentas, mais baixas, para ir lá onde o aluno está, né, o que ele conhece hoje, e trazer esse aluno, né? E tem muitos professores que sabem demais, conhecem demais, mas não têm essa capacidade, né, de descer aonde o aluno está e trazê-lo, né? Então, ele precisa diminuir essa oscilação mental dele, ou a frequência, para atingir o aluno, que é o aluno que está aprendendo, né, para poder ajudar ele a aumentar essas oscilações mentais. E com isso vai haver o equilíbrio. A partir do momento que o professor consegue trazer esse aluno, né, ele vai elevar esse aluno nas frequências mentais e vai ter esse ajustamento das ondas mentais. Aqueles que não prestam atenção não conseguem essa evolução nas oscilações mentais. Eu tive vários amigos de escola que também achavam que o professor falava chinês, né? Igual tem alguém que acha que eu aqui estou falando chinês, né? O que esse professor está falando? Eu não estou entendendo nada do que esse cara está falando, né? Então, ele não presta atenção, às vezes ele presta atenção em fragmentos, não estou entendendo nada, não vai entender mesmo, né? Ele não entra em sintonia, né? Não consegue sintonizar com esse professor. Pode ser por problema do professor, como eu falei, ou pela falta de atenção, igual nós estamos citando aqui agora. O trabalho profissional não é diferente, né? É a mesma situação. Cada oficina de ação construtiva é novo educandário. Pela ocorrência da mesma harmonização mental, os que orientam são erguidos à condição de espírito protetor dos que obedecem. Então, quem tem funcionário, mesmo que seja lá em casa, né, a ajudante, a importância, né, da gente saber tratar, da gente conversar, da gente trazer essa pessoa que às vezes tem uma frequência mais baixa, né, às vezes não, pode ter uma frequência maior que a gente, né, mais elevada, mas independente de ser mais elevada ou mais baixa, a gente conseguir ter essa sintonia, ou ela nos ajudando, ou nós ajudando a ela, né, ou a ele, né, tanto faz. Então, quem tem empresas, né, que lida com muitos funcionários, então, não tem esse negócio de ser o carrasco do funcionário. Pelo contrário, você tem que trazer eles porque você está com uma responsabilidade muito grande, né? Uma responsabilidade que vai ser cobrada. E todos somos médiuns, né? Pelos exemplos citados aqui. Então, reflexo condicionado e sugestão são indispensáveis na obra de educação e aprimoramento. Então, não tem como evoluir sem isso, né? E o objetivo das nossas existências, que é sempre elevarmos a nossa frequência mental. Isso nós temos que estar com isso em mente sempre. E mais conhecimento, né,
nós vamos ter mais liberdade, mais possibilidades, mais caminhos, mais entendimento, mais discernimento. A partir do momento que a gente entende, tem mais conhecimento, a gente entende quais são os melhores caminhos, consegue enxergar, a gente tem esse discernimento, né? Além do auxílio, né? Então, por isso que Jesus falou, a quem mais for dado, mais será cobrado, né? Então, se você está tendo esse conhecimento, né, e você está entendendo que nós temos que trabalhar num todo, e a gente não usa isso, e não ajuda o todo, nós vamos ter que responder por isso, né? Então, tem a responsabilidade que vai vir para nós, de termos a oportunidade, termos o conhecimento, e não termos agido no sentido do auxílio de todos, né? Aqui eu fiz um quadrinho, só um exemplo. Aquele quadro que eu fiz anteriormente, né, que eu pus sinal de mais e menos, aqui eu coloquei vanguarda e retaguarda. Esses números que estão aqui em cima, eu escolhi aleatório, né? É como se fosse frequência de ondas mentais. Então, para a gente entender, vamos supor que o nosso professor, eu fiz um vestibular e passei numa faculdade de física. O nosso professor está numa frequência mental de conhecimento de 100. E eu estou em 50, porque eu tenho uma noção da física básica, mas eu não tenho o conhecimento aprofundado da física. Então, eu entrei com uma frequência mental de 50. Então, é como nós falamos, o bom professor vai abaixar a frequência de ondas mentais dele até os 50 para ensinar esses alunos, né, sobre a física. E no final do curso, eu não vou ter os 100 que o professor tem. Eu não vou sair do curso de física sabendo igual o professor, né? Mas eu vou chegar lá num 75, num 80. Então é assim que a coisa funciona. A gente caminha como? Os que estão mais acima nos auxiliando, nos ajudando, nos ensinando. Para o lado oposto, da retaguarda, vamos dizer assim, das frequências mais baixas, é a mesma coisa, não é diferente. Então nós vamos sintonizando mais abaixo, né, e nós vamos caminhando. Então é um processo, a coisa não é de uma hora para outra, é um processo que nós temos que estar atento. E por que nós colocamos mais suor e mais disciplina? Se a gente quer chegar onde o professor está, vamos falar para o lado positivo do conhecimento, no 100, quando acaba a faculdade, eu vou fazer um mestrado, depois eu vou fazer um doutorado, depois eu vou fazer um pós-doutorado, né? Isso exige disciplina, dedicação, suor, né? Então, nós precisamos ter isso para conseguir evoluir. Só que quando a gente chegar, por exemplo, num doutorado, o professor do doutorado não está mais em 100, ele já está em 150, ele está lá na frente. Então, nós vamos trabalhar, né, e vamos, estando receptivo, estando aprendendo, fazendo os trabalhos, estando aberto a isso, nós vamos trabalhar para chegar próximo a esse professor. E quando for fazer um pós-doutorado, já não está em 150, já está lá para os 200 afora. Então, nós vamos caminhando dessa forma. E isso serve não só para o estudo, né? Isso serve para tudo. Por isso que nós temos o nosso anjo guardião que está nos ajudando. Ele está um passo à frente da gente, né? Então, ele está nos ajudando. Além dele, tem outro que está mais um passo além, que está ajudando ele, que está ajudando eu. E assim sucessivamente, né? E por que nós precisamos do trabalho? Imagine se meu anjo protetor falasse, eu não vou ajudar esse cara não, ixi, não tem mais o que fazer, eu vou cuidar da minha vida. Eu sei, eu conheço, eu estou bem sintonizado, mas larga esse cara para lá. Como é que eu vou evoluir? Aquele que está mais para trás, sem o auxílio, será que consegue? Será que a gente consegue? Pode até conseguir, mas é muito mais difícil, não é não? Você entender tudo de física sem ter um professor para te orientar, para te ajudar. Hoje em dia a gente tem mais acesso à informação, mas antigamente seria impossível. Hoje, pela informação, se você dedicar demais, você até pode conseguir. Mas nós precisamos desse auxílio. E a evolução moral, vamos dizer assim, ou nas frequências de ondas mentais, nós precisamos do auxílio quem está um passo à frente, e nós precisamos auxiliar quem está um passo atrás. Então, essa cadeia ou essa sequência é que faz tudo se realizar. Por isso que nós precisamos ter a centelha para o lado positivo do trabalho, que é fundamental. E aí, falando em ir para um lado e ir para um outro, o estacionamento.
Nós falamos no começo que nós vivemos mergulhados em ondas mentais. Será que a gente consegue se isolar totalmente disso? A gente se isola, não recebe nada de influência para o lado negativo, nem para o lado positivo? Será possível? Então, no meu ver, o tal estacionamento é uma sucessão de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Você vai para um lado, ou eu vou para o lado positivo, você dá 1, 2 passinhos para lá e puf, já cai. Você dá mais um passinho para lá e cai. E você continua nessa mesma sintonia, nessa mesma frequência. Por isso que é um repouso inquietante. Porque, na realidade, você não está isolado. Porque, no meu modo de ver, é impossível você isolar. Porque nós estamos mergulhados, nós estamos afundados dentro de ondas mentais. Então, como é que a gente se isola disso? É impossível. Somos o resultado das forças que assimilamos, pela ação de nossa vontade na focalização da energia mental. Então, aí volta a nossa vontade, onde nós estamos focando, e aí nós somos responsáveis para onde nós estamos olhando. Não esquecendo, olhamos para onde estamos caminhando. Não dá para olhar para trás, a gente tem que olhar para onde nós estamos caminhando. E aí volta a falar aqui em relação a atitudes, companhias que temos, as leituras, conversação. Isso aqui foi eu que incluí TV, rádio, internet, os ambientes que frequentamos, as redes sociais. Então, tudo isso aí influencia o nosso foco, influencia no que nós estamos prestando atenção, consequentemente, a sintonia é imediata. E nós vamos criar os reflexos condicionados. Então, se a gente procura informações edificantes, nós procuramos companhias edificantes, a conversação sempre para o lado positivo, programas que a gente aprenda, que tragam boas energias para a gente. Isso se torna um reflexo, um hábito que a gente automaticamente vai fazendo. Inconscientemente, nós voltamos para as correntes invisíveis que representam. Então, cada atitude dessa, a sintonia, igual eu falei, é imediata. E o perseverar no bem, que é a ideia de todos, que mais cedo ou mais tarde, a ideia não, o objetivo de todos, mais cedo ou mais tarde nós vamos estar caminhando nesse sentido. Agora, quem não quer caminhar por enquanto nesse sentido, vai para esse outro aqui, que não por acaso está descendo. Então, nós vamos fazer um tour aqui pelas regiões trevosas, vamos dizer assim, Então, nós formamos hábitos indesejáveis, Vamos baixar um pouco mais a frequência, nós vamos nos tornar pasto de entidades vampirizantes. Por quê que nós nos tornamos pastos de entidades vampirizantes? Essas entidades vampirizantes se alimentam do que nós estamos produzindo, os quadros mentais que nós produzimos. Nós nos tornamos o alimento deles. Então, nós estamos alimentando esses irmãos que estão nessa sintonia mais baixa. Acabouço vivo para moléstias fantasmas. Por quê? Energia negativa, a gente sabe a consequência que isso vai nos trazer para o nosso organismo, na parte física mesmo do nosso organismo. E nós criamos agentes enfermiços, acusações indébitas, crítica destrutiva, deboche e crueldade. Aqui eu lembrei bastante do período eleitoral, A gente vai ver aonde o período eleitoral do nosso Brasil está sintonizado. A rede social que você vê é só isso aqui, Então, críticas destrutivas, deboche, críticas maliciosas, crueldade. Então, é a frequência que o Brasil está nesse período de eleição. E, às vezes, nós estamos alimentando isso aí. Então, nós estamos voltados para isso. A partir do momento que a gente sintoniza com isso aí, não sei se vocês repararam o tanto que o acúmulo de carga negativa é rápido. A gente vê discussões ou conversas que começam amenas a respeito de política, poucos minutos já estão quase trocando tapa. Por quê? A sintonia da grande maioria está muito baixa. A frequência mental está muito baixa. A partir do momento que a gente entra nessa mesma frequência, a gente recebe uma tonelada
né, ou 50 toneladas de uma vez de carga negativa. Então, aquilo, a carga aumenta muito rápido, né, e a centelha vem, né, de uma forma ou de outra, acaba vindo a centelha. Então, agentes enfermiços, né, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Imediatamente, influência das criaturas encarnadas e desencarnadas, como nós já falamos. Aí nós vamos descer mais a frequência, nós vamos ter o reflexo condicionado de caráter doentio, né? E descendo mais um pouco, largo acervo de enfermidade e desequilíbrio. Mais abaixo, as gradações das obsessões, né? Essas gradações das obsessões, conforme a tensão ou a carga se eleva, nós emitimos os quadros mentais mais ou menos frequência, né? A frequência mais baixa, e ao aumento dessa tensão existe afinidade. Esse laço de vínculo com essas entidades desencarnadas, no caso da obsessão, vão se estreitando, né? A sinergia vai aumentando. E a carga vem aumentando, a tensão vem aumentando e cada vez mais havendo essa sinergia ou sintonia mais afinada, né, entre um e outro. E mais um pouquinho abaixo nós inclinamos para as forças violentas. Tem muita gente das eleições aí que já estão nesse estágio aí. Atitudes de cólera arrasadora. Estamos quase lá no finalzinho do poço, gente. Calma lá, nós estamos chegando lá. Médios de ação delituosa, loucos temporários, grandes obsediados, alienados mentais, doentes do raciocínio. Nós vemos pessoas normais do nosso convívio que chegam em época de eleições, se transformam. Parece que tem uma coisa estranha, né? São os loucos temporários. E nós precisamos entender grandes obsediados. As entidades, ou os espíritos, ou encarnados, ou desencarnados, né, que eles chamam de inteligências, que não sintonia com a nossa baixa onda mental, ela não defende partido A, B ou C. Ela não tem partido. Por que ela está nos influenciando? É pela sintonia. Nós baixamos a nossa frequência e estamos sintonizando com essas entidades de frequência mais baixa. Essas entidades, normalmente, quer colocar fogo na casa. Eles não querem harmonia, paz, amor, né? Não quer isso. Eu sou isso, eu sou partido A, eu sou partido B, não interessa. Ele quer que a coisa pegue fogo, né? Então é isso que nós precisamos entender. Nós vamos sintonizar com essas entidades de frequência baixa, né? E aí eles querem pôr a coisa para ferver mesmo. Longo período em reflexos condicionados, viciosos. E nós vamos agravar nossos compromissos cada vez mais. Então, aqui vamos parar por aqui nesse tour pelas trevas, né? Porque eu acho que nós já estamos bem dentro do buraco. Nós chegamos lá quase no final do poço, né? Tem gente que ainda cavalca mais um pouco, mas vamos parar por aqui. E aí eu gostaria de colocar o responsável pela sintonia, que está ali o meliante, cara vermelha, redonda, estou eu ali de novo, né? Que sou o responsável por essa sintonia, que começou com o quê? Com a minha vontade, que foi através do meu foco, né, de atenção. Tudo começou lá, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso no começo. E, para terminar, não ter câncer de fazer o bem. Quem hoje não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilie sempre. A perseverança é a base da vitória. Então, essa última frase aqui, para nós, é fundamental. Perseverar sempre. Focando, né, para onde a gente quer caminhar. Nós temos que focar energias e sintonia, né, de frequências mentais mais elevadas para poder caminhar nesse sentido e perseverar. É isso que eu queria mostrar para vocês no meu estudo. Estamos aí abertos a qualquer questionamento ou comentário, né, para acrescentar um pouco mais. Obrigado pela atenção. Obrigada, Guto. Vocês estão me escutando? Ou está baixo? Tá bom? Pode ficar aí, porque se tiver alguma coisa, você está pronto para responder. Alguém quer fazer alguma colocação? Quer dizer alguma coisa?
alguma ideia que possa enriquecer mais ainda o nosso estudo dessa noite, que foi muito bom. Em linguagem simples, né? Ele falou coisas muito sérias para a gente, muito importantes. Ninguém? Inclusive, Carol, inclusive isso aqui eu quis, comecei a estudar mais a fundo esses capítulos, eu vi que não adiantava acrescentar muita coisa, o importante era analisarmos já o que estava aqui no foco, que são realmente focos importantes, né? Então eu falei, vou manter o foco e não acrescentar muita coisa para se tornar muito pesado. Boa noite. Oi, Carol, boa noite. Realmente uma linguagem bem simples, e hoje eu só tenho a dizer uma prova prática de estudo, porque eu cheguei esgotada, tanto física quanto energeticamente. Quase não vi. E aí eu comecei a sentir essa questão da frequência. E realmente eu estava magoada, chateada, coisa de trabalho, sabe? Quando vai assim. E aí eu quase me entreguei deitando lá em casa e ficando por lá mesmo. E aí eu falei, não vou ficar em casa desse jeito. E vim. E eu pude comprovar tudo o que você falou acontecendo enquanto você falava. Então tinha hora que eu quase esmoreci e de repente, que eu gosto muito de anotar, então isso ia ativando a minha frequência. E aí quando eu consegui sintonizar, eu despertei. Então foi muito prático para mim o estudo hoje, assim, foi muito positivo. Não só Obrigada. teórico como prático, né? Foi os dois juntos. Foi teórico e prático juntos. Que bom. Obrigada, Carol. É para isso que a gente estuda, né, gente? Não é só para sentar aqui, ouvir e achar bonito, né? A gente é para colocar em prática mesmo. Isso é para ajudar a gente a crescer, né? A produzir coisa boa. Mais alguém? Muito bem. A Nores. Não, eu só queria falar que... Tá bom assim? Estão ouvindo? Que, primeiro que essa cadeira está me botando medo, porque eu estou achando que ela vai quebrar comigo. Mas é o seguinte, Guto, eu só queria te dar também meu, digamos assim, te cumprimentar, porque realmente foi muito legal, muito bom. E achei as palavras da Carol extremamente oportunas, porque isso mostra mesmo na prática como como nos faz bem vir numa casa como essa, participar de um estudo como esse, estar no meio de um grupo que está todo mundo aqui levado assim pela mesma vontade, né, pelo mesmo pensamento de aprender, de melhorar, de conhecer um pouquinho mais. Então isso é extremamente positivo, né, Cíntia? Eu acho que foi muito legal ouvir o que a Carol falou e ao mesmo tempo eu só quero te dizer, te agradecer, porque foi realmente muito produtivo, muito bom. Obrigada. Muito bem, se ninguém... o Ney quer falar, que bom. Mais uma palavrinha ali, tá vendo? O nosso cientista. Primeiro, parabenizar o Guto, realmente. Obrigado. Eu consegui dar umas osciladas aqui com os cochilos, mas quando eu acordava, estava muito elucidador. Eu falei, não posso cochilar mais, não posso, né, perder essas coisas assim que você falou. E eu fiquei pensando mais no final da sua fala, que cada um de nós temos o nosso tema central, né, de qualidades ou defeitos, aquilo que nós trazemos ao longo das nossas reencarnações. E realmente, se a gente puder pensar as coisas boas que a gente já fez, já produziu na vida, e multiplicar elas, é muito importante. Mas tomar muito cuidado também com nossa sombra, né? Com aquele lado nosso que a gente, de repente, vê um pensamento e pensa assim, não, é de um obsessor. Será que é um obsessor ou é meu mesmo? É uma falha que eu tenho, né, e que eu preciso corrigir. Então, é fantástico. Eu acho que a gente só consegue ser um ser humano melhor se a gente policiar nossas vontades, o nosso pensamento, e estudar bastante, né? Porque, de repente, essa aula a gente podia reaproveitar ela como? Vendo ela de novo, né, no YouTube, analisando, pegando um livro, olhando. Eu acho que a gente não pode deixar de estudar. Eu acho que talvez esse livro aqui está me fascinando, e eu acho sim, que é talvez a solução da gente tornar um ser humano melhor. Tá? Parabéns pela sua aula. Obrigado. Mas esse ponto que você falou é fundamental, né? Por isso que eu citei o exemplo da eleição, porque a gente, às vezes, sem perceber, a gente começa a focar algo negativo, né? A frequência nossa cai, né? Então, às vezes, numa discussão, numa conversa boba, né? E aí começa a vir as paixões por A ou por B ou por C, e aí a gente começa a
sintonizar com frequências mais baixas. Aí, como eu falei, a gente rapidamente absorve aquela quantidade de carga mental naquela frequência e aí a coisa, né, aflora. Guto, olha o tanto que é interessante. Hoje a gente tem isso do ESG aqui, né? E a nossa monitora postou uma crítica ao Bolsonaro, pegou vários vídeos dele, antigos pra caramba, né? E eu, na hora, pensei, eu vou retrucar, porque ela é um educador espiritual, não pode estar entrando nisso aí, né? Depois eu pensei, falei, não, o problema dela não é meu, né? O pensamento dela. Aí é dela, eu penso, eu tenho que respeitar o pensamento dela, né? E aí, quer dizer, me calei e tudo, falei, eu posso chegar pessoalmente para ela, né? E perguntar, porque a primeira coisa que ela falou assim, eu não sou PT, mas criticou pra caramba o Bolsonaro, né? Então, quer dizer, aí a gente pode chegar e perguntar para ela, né, por que daquela ideia dela, o que ela pensou, porque é uma pessoa que, quer dizer, tem mais estudo que eu, espiritual, né? Então, realmente, na hora eu fiquei, sabe? Eu gelei, porque eu vou votar no Bolsonaro, entendeu? Apesar de todas as falhas dele. Né? E é difícil segurar, né? Na hora você vai pela empolgação. Muito bem, gente. Então, vamos aqui voltar para o nosso estudo. A questão importante, se ninguém tiver mais nada a dizer, é que ninguém está isento, está imune dessas oscilações. Todas essas oscilações são testes diários aos quais nós estamos submetidos. É uma preocupação, que a gente tenta segurar a onda, né? E aquilo ali acarreta, às vezes, até problemas de saúde para a gente mesmo, mas é a gente testando a resistência para não se deixar abater ou resvalar no caminho e baixar essa sintonia, porque é o pensamento da gente que vai trazer a solução. Aquilo que eu não... Sabe aquele que a gente ouve sempre, aquilo que eu não sei fazer, eu colocar nas mãos de Deus que Ele resolve para mim, não é um pensamento simplista, não é uma coisa boba só da tradição cultural, simples, das relações. Não, é um pensamento que, se a gente aprofundar mais, a gente vai ver que, se a gente está fazendo a parte da gente em procurar manter uma boa sintonia, mesmo esses testes mais difíceis aos quais nós estamos sendo submetidos no nosso dia a dia, nós vamos passar, nós vamos superar. Não há mal que dure para sempre, né? O bem sempre chega e sempre vence. Então, se nós temos essa certeza e acreditamos nesse Pai maior que nos criou para a evolução, nós temos que exercitar no nosso dia a dia esse pensamento que cresce. É o pensamento da vanguarda, é aquele que vai a 100, a 150, a 200, e não aquele que retrograda, né? Porque a gente não vai evoluir. A partir do momento em que eu já adquiri uma bagagem, aquela bagagem é minha, mas ela tem que servir para me impulsionar mais para frente, e não para me deixar naquele estacionamento que ele falou ali, não é? Que como é que você falou no termo lá do estacionamento? É inquietante. O repouso inquietante. Por que ele é inquietante? Porque ele não está produzindo. Se ele não está produzindo, ele está gerando ansiedade, porque é ociosidade mental. E é isso aí que nos arrasta para a nossa baixa sintonia, para a nossa baixa frequência, né? Que essas lições nos enriqueçam mais e nos fortaleçam. Guto, pode fazer a prece de encerramento, por favor? Gente, inscrição do MEP começa essa semana, sexta-feira, tá bom? Então vamos sintonizar com a espiritualidade superior. Agora todo mundo pegando o binóculo para a gente colocar e olhar lá na frente, mas não esquecer de focar, né? Então vamos focar em Jesus Cristo, né, que é o nosso grande guia, e receber, né, as emanações, as boas energias, as boas frequências mentais que emanam dele, sempre emanaram para a gente, né, e agradecer, não só a ele, como a toda a espiritualidade amiga que aqui está presente, pelo auxílio, pelas boas energias, pela casa, por tudo ter funcionado bem hoje, e que nós possamos manter esse foco, né? A gente possa estar sempre aqui, que aqui nesse ambiente é onde a gente consegue olhar um pouco mais na frente, frequências mais elevadas, estamos aprendendo, estamos convivendo com pessoas que nos transmitem boas energias,
Por isso nós temos que ser muito gratos, né, a todos, encarnados e a todos que estão aqui, né, que estão encarnados, que convivem com a gente, né. Um grande agradecimento, muito amor a todos e aos desencarnados. E vamos convidar todos nós nesse momento, esse grupo espiritual que todos temos, né, não só aqui na Terra, como no plano espiritual, para que juntos possamos crescer, que juntos possamos evoluir, um ajudando ao outro, né. Quem conseguir dar um passinho mais na frente, você ajude aquele que ficou com um passo atrás. É que todos unidos possamos caminhar. Que isso vai ser muito mais gostoso, vai ser muito mais alegre, muito mais divertido, caminhando todos juntos. E sempre agradecidos, pedindo que a nossa sintonia se mantenha elevada durante toda a semana, para segunda-feira que vem a gente reabastecer aqui nesse ambiente que faz tão bem a gente. Que assim seja. Só um aviso, vocês viram que quem fez a abertura hoje foi a Regina. Então, é a Regina que vai fazer a apresentação dos 2 próximos capítulos na semana que vem. E são 2 capítulos interessantes, o trabalho dela está muito bom, o enfoque está muito bom. Estamos entrando na parte prática da mediunidade. Tá? Nós vimos muita teoria até agora, vamos entrar, quer dizer, muita teoria que nos fez praticar, né, Carol? Mas é a parte prática do mecanismo da mediunidade que ela vai começar a entrar aqui na próxima semana. Muito bom, os 2 capítulos que ela vai apresentar aqui. Todos convidados para virem aqui na próxima semana. Boa noite. Quem não assinou a lista de chamada, por favor, não se esqueçam.